Boa noite, boa noite. A quem não me conhece ainda, sou a Lilian, sou terapeuta. Hoje vamos falar sobre ansiedade, medo, tristeza, quais são os sintomas físicos que você pode estar tendo e muitas vezes você não sabe que é ansiedade, você não sabe que é tristeza, você não sabe que é um sintoma de uma doença emocional. Ou você já está tratando, mas você não entende como que funciona isso. Ah, tomar o remédio vai funcionar? Fazer isso vai funcionar? Porque muita gente ainda não sabe como funciona a ansiedade, a depressão, a tristeza, e como os remédios funcionam, o que eu tenho que fazer na minha vida quando eu estou com ansiedade, com medo, com depressão ou com tristeza. Às vezes tem muitas pessoas aí se autodiagnosticando com ansiedade, falando que estão estressadas, quando elas realmente nem sabem se realmente estão com essas doenças. E a gente vai trazer também a questão holística. A gente vai ensinar técnicas para você vencer a ansiedade, trabalhar o medo de forma natural, de forma que você mesmo se alivie, você mesmo vença os medos, as preocupações, a tristeza, e solte esse conjunto de sintomas físicos que você pode estar tendo que você nem sabe. Então vamos começar a nossa live e trazer aqui a minha visão, no caso, a visão de uma terapeuta holística, uma visão que vai muito além da questão do remédio, da questão de apenas tomar um antidepressivo, calmante, né? Como que existem outras formas de você trabalhar a ansiedade, o medo, a dificuldade de pedir ajuda, né? A gente fala muito no nosso perfil sobre a dificuldade de falar não. Isso pode ser uma das causas da ansiedade na mulher. A dificuldade de se posicionar na sua família, no seu trabalho, dentro do seu relacionamento. Então a gente vai falar também disso. E a gente vai começar com a questão de entender o que é ansiedade, o que é depressão, o que é o medo, a síndrome do pânico, por exemplo, que muita gente está passando. E quando tem esses sintomas, a pessoa fica meio perdida. Ela vai procurar um médico, ela vai procurar um psiquiatra, que é o médico que vai receitar o remédio para você. Então, o primeiro comportamento que a pessoa vai ter é: eu tenho um diagnóstico, eu tenho um remédio. E o problema é que, primeiro, você entende que você tem uma doença. E isso pode atrapalhar a sua cura. Você recebe um diagnóstico e acredita que aquilo é uma sentença ruim. Ah, eu estou com depressão. Eu estou com TAG. O que é TAG? É transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa chega para você e te diz uma palavra toda rebuscada e você simplesmente diz: ah, eu estou doente. E aí, qual é o nosso comportamento? Eu vou tomar o remédio e ele vai me curar. Mas, como a gente está falando de doenças emocionais, doenças muitas vezes têm a ver com nossos relacionamentos, chamado relacionais, pode ser que o medicamento não faça tanto efeito assim. Que o medicamento não te dê uma resposta pronta, né? Que muita gente espera. Ah, eu vou tomar o remédio por um mês e eu tenho que estar boa em um mês. Tem gente que se cobra nesse nível, gente. Ah, eu vou tomar o remédio calmante e eu vou estar curada em um mês. Eu não vou mais estar passando por isso. Porque é o que acontece na maioria das doenças físicas, né? A gente toma um remédio e espera ficar curado. A gente espera que faça efeito rápido. Só que não é bem assim. Por quê? Porque a ansiedade e a depressão são doenças que têm a ver com o nosso emocional, tem a ver com algo que o remédio não melhora, né? Porque a ação do remédio é química. O antidepressivo vai agir em neurotransmissores, a dopamina, a serotonina, para te dar uma alegria a mais. Mas se você tem uma
uma vida que você não vê significado, você não vê alegria em nada, você acha que um remédio vai fazer você ser feliz? O remédio, ele vai te dar só um impulso, ele vai tirar você no caso da apatia, porque um dos sintomas da depressão é a falta de vontade para fazer as coisas, um cansaço, uma falta de vontade de fazer tudo, uma vontade de dormir constante, você já não tem alegria da vida. Só que você acreditar que um remédio vai te deixar feliz, eu acho que é uma das grandes ilusões do ser humano. Eu vou tomar um antidepressivo e vou me curar. Isso que está se perdendo, as pessoas estão perdendo essa consciência de que para ser feliz não adianta só tomar remédio. Eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. O remédio é para te dar um impulso, te dar aquela energia a mais, né? Te dar aquela questão química. Mas se você tem um estilo de vida, você tem uma falta de você mesma, uma desconexão com a sua vida, nenhum remédio vai te dar felicidade, paz, se você não tem essa paz em você. E é isso que eu quero trazer aqui, essa reflexão. Porque tem muita gente tomando remédio por anos e anos, gente. E fica assim, agora eu virei, não consigo viver sem essa medicação. Precisa do antidepressivo para dormir, para viver. Isso que é triste. E eu não estou dizendo aqui que você não deve tomar um remédio, mas você deve pensar que isso não é a sua cura. A sua cura é você que vai trabalhar. E como é que a gente trabalha, né, a ansiedade? Por exemplo, eu tive ansiedade sem perceber, porque eu senti sintomas físicos que eu confundi com uma questão de asma, que eu tenho asma. Eu achei que era simplesmente crise de asma. E nessa crise de asma, né, eu sentia falta de ar, dor no peito e a ansiedade. Às vezes a gente está sentindo essas coisas físicas e a gente não está percebendo que é ansiedade, né? Muita dor no peito, cansaço, falta de ar. E eu achei que era asma, mas não, era ansiedade, era crise emocional. E essa crise emocional, ela vem de quê? De cada pessoa vem de alguma coisa, gente. É de como eu estou lidando com a minha vida. Por isso que o remédio, só o remédio, não vai te adiantar. Não vai te trazer paz se dentro da sua casa não tem paz. Se é essa a questão. Se você não tem paz dentro do seu trabalho, você não se sente feliz, você se sente atacada. Então como que você vai se sentir bem se você está tomando remédio, mas você continua, né, naquela realidade que está te machucando, está te deixando doente? Porque o seu trabalho ele tem que além de deixar você satisfeita como uma pessoa que se sente útil, ele não tem que te adoecer. E se ele está te adoecendo, você não deve ficar ali. Você não vai ficar saudável num lugar que te adoeceu. Às vezes o que está te adoecendo é a relação com a família. E aí como que você quer ficar tomando remédio? Pra quê? Tomando calmante para aguentar pessoas que você não sabe dizer não, por exemplo. Que são pessoas que acham que você tem que estar à disposição delas. Porque é por causa disso que a grande maioria das mulheres está em depressão e ansiedade, por causa da família, por causa do companheiro, às vezes dos filhos mais velhos, dos filhos adultos já, pessoas que muitas vezes não conseguem viver a própria vida. Então a gente tem que primeiro identificar, antes de você sair se autodiagnosticando, se automedicando, porque tem muita gente hoje que tem acesso a calmantes sem ter nada, né? Ou que fica indo de psiquiatra em psiquiatra procurando, inventando mentira para o médico, dizendo que não tomou nada e vivendo à base de Rivotril, gente. Isso não é uma qualidade de vida. E o Rivotril, assim como outros remédios usados
continuamente, sem uma avaliação de um médico, podem te causar demência. Por isso é tão necessário você cuidar da sua saúde de verdade. Não é você ficar se entorpecendo com um calmante. Porque isso é muito difícil. Se entorpecer com calmante e achar que isso é muito legal, muito divertido. Ah, é o jeito que dá. Não. Por que você se trata assim? Por que você acha que você tem que fazer assim? Sabe, isso é um dos primeiros... a primeira fonte de doença emocional, crise emocional, é a gente não olhar para as nossas emoções. O que a gente está sentindo. O que a gente está insatisfeita, frustrada, com raiva. Essa coisa de realmente não olhar para as emoções. E as doenças emocionais é só isso, gente. É você olhar para as suas emoções. É você expressá-las. Você dizer o que você quer da sua vida. O que está te deixando infeliz. A terapia justamente serve para você olhar e dizer o que dói em mim. O que dói em mim, que eu não estou vendo. Que às vezes o corpo começa a desenvolver doença física. Porque você está assumindo papéis demais, peso demais. Você não está pedindo ajuda. Você não está dizendo não para algumas pessoas. Está com medo de falar não. E aí desenvolve a ansiedade, desenvolve a depressão. Mas é essa questão que eu quero trazer aqui. Não pare apenas no remédio, que é o que muita gente fica aí no remédio. E não desenvolve o que tem que desenvolver, gente. Fica vivendo essa vida é uma vida doentia. A vida que você precisa tomar remédio para dormir, para existir. Isso é uma vida doentia. E você vai acabar prejudicando o seu cérebro. Prejudicando a sua mente, o seu raciocínio. Que muita gente diz que começa a tomar calmante e começa a esquecer das coisas. Isso é um tipo de demência, gente. Sabe o que é demência? A pessoa começa a esquecer, começa a perder memória. Que o cérebro da gente, ele precisa estar ativo, precisa estar... E aí você fica tomando um remédio porque você não quer resolver a sua vida. Essa é a grande questão, a gente tem que resolver o que está doendo aí. Tem que falar, tem que se comunicar, dizer o que está incomodando, porque se não dizer, seu corpo vai sofrer. Aí você vira uma ansiosa, você tem ataques de pânico que você não sabe por quê, né? Embora a síndrome do pânico, ela é muito mais profunda, ela tem a ver com traumas. A pessoa que tem síndrome do pânico geralmente tem medos, tem traumas na infância e aquilo de alguma forma deixou ela com gatilhos. Então acontece de repente, por isso que acontece de repente, que as pessoas falam. Não é de repente, a pessoa simplesmente, né, passa por uma atividade, uma coisa de repente, alguém ficou doente, ela passou por uma mudança brusca, pronto. Aquilo já foi um gatilho para ela ter uma crise, para ela ficar com medo, e ela ficar com medo até do próprio corpo dela. Que a pessoa que entra em ansiedade, ela tem qualquer batimento cardíaco acelerado, ela já acha que ela vai morrer. A ansiedade, ela vai deixando a pessoa sem confiança em si mesma. Que ela acha que ela vai desmaiar, que ela vai, enfim, ter um ataque do coração. Ela fica pensando, eu tô doida. Mas não é assim. O seu sistema, ele está simplesmente fora de si. Por quê? Porque em algum momento ele entendeu que você estava em perigo. Às vezes foi alguém que gritou com você, foi uma coisa que aconteceu e aquilo ativou um gatilho de medo. Ansiedade é só esse alarme. É como se fosse um alarme na sua cabeça. Olha, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está acontecendo. E aí você tem que, em vez de calar esse alarme, você tem que entender por que esse alarme está tocando. Sabe? É como se você quisesse desligar um despertador, jogando ele dentro da água, ele vai continuar tocando. Em vez de você simplesmente desligar ele. Né? Você descobrir qual é a chave que desliga o despertador, que é a ansiedade. A ansiedade, ela faz parte do nosso sistema. Todos nós temos ansiedade.
Só que ela se torna uma doença, ela se torna um transtorno quando a gente não olha para si e vê o que está causando ansiedade, o que está causando a dor, o que está causando essa angústia, esse medo, essa dificuldade de se enxergar. A ansiedade é a porta para a depressão, porque você não aguenta aquela preocupação, aquele medo, aqueles sintomas de, como eu já falei, dor no peito, angústia, falta de ar. E aí o seu organismo vai ficando cansado disso, porque, como eu falei, é um alarme. Seu sistema está dizendo, ó, tem algum perigo, tem algum perigo, tem algum perigo. E viver em constante tensão, né, vai desgastando o seu emocional, o seu físico, e aí vai virando depressão, que é aquela apatia. A pessoa vai perdendo energia. Por quê? Porque ela vive em constante tensão, em constante preocupação, em constante medo. Ela não sabe o que é relaxar, ela não sabe o que é se divertir. Ela não sabe sequer, a conexão com o corpo dela já se perdeu. Que um ansioso é uma pessoa que não está na realidade. Ele fica o tempo todo pensando em alguma coisa, ele não está presente na hora que ele come uma comida, ele não está presente na hora que ele está fazendo as coisas, ele está sempre se preocupando com alguma coisa. O ansioso não vive a realidade. E quanto mais desconectado com o seu corpo, mais você tem, né, acesso a crises de... a crise de ansiedade, de medo, de pânico. Por quê? Porque você está sempre no mental. E o mental cria fantasias. O mental cria um montão de coisas que não são realidade. Vive no futuro ou vive no passado. E a ansiedade toma conta da pessoa, do físico dela. E você tem que pensar no seu físico. Para eu me conectar de verdade à minha pessoa, eu tenho que pensar no meu físico. Eu tenho que pensar no meu corpo. Eu tenho que pensar como que eu volto. Como que eu saio da loucura mental, né? Então eu fui desenvolvendo esse método junto com vários outros terapeutas que já usam isso. Eu uso os florais, que são um tratamento natural para você curar esses sintomas, né, sem te deixar dopado. E outras técnicas que eu vou demonstrar daqui a pouco para você entender. Mas eu tenho que entender o meu corpo. Eu tenho que entender o meu emocional. Eu tenho que olhar para as coisas que estão me incomodando. E essa é a chave aqui. Eu olhar para o que está me incomodando. E muitas vezes eu sei o que está me incomodando. Só que eu não sei como resolver. Como lidar com isso. Como ficar em paz. Porque às vezes eu estou me preocupando com outras pessoas. Coisas que eu não tenho controle. A ansiedade é uma dificuldade de deixar a mão no controle, né, gente? O ansioso quer controlar tudo. O ansioso quer que tudo dê certo. O ansioso é uma pessoa que não entende, que tem que confiar mais, acreditar mais, ter mais fé. Toda pessoa ansiosa, digamos assim, não acredita realmente em Deus, gente. Pode até dizer que acredita, mas a fé realmente é uma crença, uma confiança que alguém vai te ajudar. É isso que está faltando hoje. Eu não estou dizendo que, como muitos ficam banalizando, né, a doença emocional, a doença mental e falam, olha, isso é falta de Deus. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que é necessário se conectar com a espiritualidade, sim, para você curar a sua depressão, a sua ansiedade, porque é necessário você olhar para o todo. Você é um todo, você é filho de Deus. Quando você não se conecta a nada, você só acha que é uma questão química. A pessoa olha para você e diz, é uma questão química, eu só vou tomar um remédio. Não é o que está acontecendo, gente. O remédio está ficando cada vez mais acessível. Hoje até os clínicos estão dando antidepressivo, estão dando calmante, e mesmo assim as pessoas não estão se curando, porque não é só uma questão química.
Você não é só uma questão química. E isso que está sendo, assim, não está sendo visto pela medicina, não está sendo visto pelas pessoas. As pessoas estão cada vez mais se viciando em remédios. Fica bonita a pessoa falar, olha, eu estou calmante X, calmante Y, vou tomando Zolpidem. Acha bonito, fica falando que tomando Zolpidem para dormir. Gente, que momento isso virou uma coisa normal, a pessoa precisar de remédio para dormir. E é isso que a gente tem que refletir, gente. A sua ansiedade, ela não é um bicho-papão. E você tem que parar de achar que é uma doença que não tem cura. A ansiedade é só um sintoma. A depressão também. Só que classificar a depressão é uma coisa que precisa, né? Para as pessoas entenderem que elas estão com depressão. Tem muita gente por aí que não sabe que está em depressão. Então vamos falar aqui dos sintomas que eu falei muito espaçadamente. Ansiedade. Ansiedade, ela tem sintomas físicos e sintomas na sua emoção. Sintomas físicos: dor no peito, falta de ar, irritabilidade, cansaço, falta de concentração. Uma crise ansiosa pode fazer uma pessoa desmaiar, ficar com a vista escura, a pessoa simplesmente sair dela mesmo, começar a acreditar que ela vai morrer. Uma crise ansiosa deixa o estômago solto, né? Geralmente a pessoa fica com o estômago doendo, revirado. Ela sente também sede, secura na boca, taquicardia. Tudo isso é ansiedade. E pode ser que você tenha, muitas vezes ao dia, esses sintomas. Ou em alguns momentos específicos. Por isso é necessário entender se você tem ansiedade em determinados momentos e quais são os momentos que você tem, o que estava acontecendo quando você teve essa crise ansiosa. O que você estava pensando? O que estava acontecendo? O que estava acontecendo quando você teve essa crise ansiosa? Às vezes, o seu gatilho é cobrança. Você não suporta ser cobrada. A pessoa veio te cobrar, veio gritar com você. O medo também. Tem muitas pessoas que têm crise de ansiedade ao falar em público. É o medo do julgamento, é o medo da rejeição. Então não é o problema, não é a ansiedade, é o que causa a sua ansiedade. Às vezes você tem fobia social, você não gosta de pessoas perto de você, não tem essa coisa de ficar perto mesmo de pessoas, isso te deixa estressado, te deixa nervoso, é ansiedade. Tem gente que nem sabe que tem ansiedade, né? Que é chamada fobia social. Tem esse problema de lidar com pessoas, lidar com familiares também. Às vezes um parente da sua casa que te estressa e você fica irritado. Porque tem pessoas que não sabem lidar com as suas emoções, não sabem falar. É muito simplista chegar e falar, estou ansioso. Sim, e daí? Eu estou sofrendo de ansiedade. Por quê? O que está acontecendo na sua vida? Então, se você tem esses sintomas continuamente, você está com ansiedade. Uma ansiedade que está fora do normal. Né? Então, você vai ter que mudar alguma coisa na sua vida, ou todas as coisas, para que isso comece a melhorar. Tomar o remédio é só uma dessas coisas. Você tem que fazer outras. E você tem que entender qual é a fonte, qual é a causa da sua ansiedade. Qual é o ponto aí que você está se sentindo atacado, se sentindo em perigo. Às vezes, nem você sabe. Por isso é necessário fazer um apanhado, fazer uma questão de os sintomas. Quais são os meus sintomas? Quando que eu sinto? Você não nasceu ansioso, você não nasceu ansiosa. Mas muitas coisas que a gente está fazendo hoje, como o uso contínuo do celular, pode
está deixando você mais ansioso ou mais ansiosa. Tantas coisas você tem que se questionar antes de você simplesmente tomar um remédio. Entender, olha, tô curada. Não, gente, a ansiedade ela pode atacar várias vezes na vida, com situações que você passa, empregos novos, mudanças de casa, né? Fim de relacionamento, fim de casamento. As pessoas podem entrar em ansiedade e depressão continuamente. E aí, essa coisa de você não saber que as situações da vida podem te trazer de novo para esse campo. E aí, de novo, você fica, eu estou com ansiedade. A ansiedade faz parte da vida, gente. Assim como a tristeza, a alegria, a felicidade fazem parte da vida. Uma questão de você saber lidar com você mesmo, se autoconhecer, se autotrabalhar, né? Aí a gente fala agora da depressão. Muita gente pode estar em depressão e nem sabe que está em depressão, né? O que é a depressão? Basicamente é uma tristeza, é uma falta de ânimo que você desenrola por meses e meses. Porque desânimo e tristeza muita gente tem, né? Mas quando essa tristeza, essa falta de vontade de fazer as coisas começa a ficar constante, aí você pode chamar de uma depressão. 3, 4, 5 meses, você não tem vontade nem de comer, nem de levantar, você só quer ficar deitado. Às vezes a depressão aparece com uma raiva constante de tudo, que é um sintoma que a pessoa não fala muito. É o famoso estou reclamando continuamente. Sabe aquela pessoa que reclama todo dia de tudo? Isso também é uma depressão. Sabe aquele desânimo todo dia? Que você faz tudo, você faz exercício, você faz ou tenta fazer e nunca tem ânimo para nada? Também uma depressão. A pessoa que precisa tomar remédio, tomar a cervejinha todo dia, também é uma depressão. Dri Souza, boa noite, Dri Souza. Estamos aqui falando sobre ansiedade, depressão, como que a gente se liberta disso de uma forma natural, eu vou ensinar aqui as técnicas que eu trabalho com a pessoa, para trabalhar os sintomas físicos também, que eu já passei por isso, né? Sintomas físicos de dor no peito, falta de ar, medo, preocupação constante. Como se libertar desses sintomas, não apenas com remédio, porque eu estava falando aqui que o remédio é só o começo. Ele não pode ser o ponto final, né? Você não vai só tomar o calmante e achar que a ansiedade vai embora. Você tem que saber lidar com a ansiedade. A ansiedade vem de várias causas, né? De vários relacionamentos, às vezes, que você não sabe se impor, né? Situações de familiares, que você está com uma pessoa que te massacra, uma pessoa que te critica, e outras tantas, né, gente? Porque a gente fala de mulher, quando eu falo a mulher está em depressão, em ansiedade, é sempre um relacionamento, é sempre uma família. Dificilmente nós mulheres entramos em depressão por causa de outra coisa. A terceira coisa que deixa uma mulher estressada é o trabalho. Quando o trabalho realmente é muito tóxico, aí pode ser que a pessoa entre em depressão. Eu já estive em um trabalho que eu fiquei em depressão, porque era um trabalho muito tóxico, era telemarketing, gente. E basicamente não era nem pelo trabalho em si, mas né, eu tinha chegado no meu limite de estresse, de tensão, e aí eu tinha ficado doente. Como muita gente fica doente, começa a tratar a depressão, a ansiedade, quando fica a dor física. No caso foi a coluna. Eu tive que sair, porque a coluna já não estava mais aguentando, porque piorava a dor na coluna com o estresse do trabalho, né? Era um problema aqui na cervical, no pescoço. E essa parte estava sempre muito tensa, porque era um trabalho muito estressante. As pessoas acham que trabalhar sentada, ouvindo reclamação,
100% é fácil, não é, gente? Trabalhar com o público é uma das coisas mais difíceis que tem. Então, se você trabalha com o público, você já deveria estar fazendo um alto trabalho de meditação, de relaxamento, de caminhada, né? Você tirar aquela coisa do seu ouvido, porque às vezes a gente vem destruída no nosso trabalho. Vem com aquela coisa, quando eu vinha do telemarketing, eu não queria escutar barulho de telefone, eu não queria ninguém falando no meu ouvido. Imagina, mais de 100 pessoas por dia gritando no seu ouvido, te xingando. É uma coisa horrível. Então eu estou explicando aqui que os sintomas, às vezes eles aparecem no físico, e você acha que você só está doente, que você só está cansada. Não, você pode estar em depressão. Você pode estar em tristeza, né? E ansiedade, como apareceu em mim, uma dor no peito que não passa, uma falta de ar, né? Uma angústia que não passa e você não sabe o que é. Aí você pensa que é uma doença física. Não, é ansiedade. É aquela coisa te atingindo e você vai procurar ajuda e a única coisa que o médico te passa é um calmante. Sabe? Toma um calmante. E as pessoas estão se viciando nisso, né? Ficam por aí trocando receita de calmante, trocando receita de antidepressivo, remédio para dormir, porque ela não consegue dormir, né? Um dos sintomas da ansiedade, justamente essa dificuldade de dormir, né? Da depressão também, o depressivo não consegue dormir. E aí, adivinha, vai tomar remédio, vai tomar o Zopidem, vai virar um zumbi, porque o Zopidem deixa algumas pessoas em estado catatônico, a pessoa começa a andar dormindo, falar dormindo, fazer coisas dormindo, e as pessoas estão normalizando isso. Como que isso é normal, gente? Você fica tomando um remédio que te deixa igual um zumbi, andando dormindo? Eu não acho isso normal. Eu também tenho problemas com dormir, tá, gente? Mas é aquilo. Nós mulheres temos a questão hormonal que nos dificulta bastante, né? A TPM, a pré-menopausa, a menopausa, que vai ser uma das coisas que vão diminuir a você conseguir dormir mais tranquilamente. E nós mulheres, de modo geral, já não conseguimos, né? Que a gente se preocupa com muita coisa. Mas existem formas de você trabalhar essa insônia, né? Uma delas é você tomando chá, você fazendo meditação. Eu faço meditação constantemente. E vou explicar aqui a técnica que eu faço para aliviar dores físicas e dores emocionais, chamado Emotional Freedom Techniques, que é o EFT. Ele usa pontos do seu corpo para aliviar dor física, dor emocional e soltar essas angústias que estão. Mas é necessário você fazer ela com concentração, prestando atenção em que você precisa, o que está me incomodando. Quanto mais verdadeiro você for na intenção, mais você consegue soltar essas angústias. Né? Porque hoje as pessoas estão enlouquecendo, né, gente? Tem a questão aí das bonecas, dos bebês reborn. Por que isso está acontecendo, gente? Porque as pessoas estão fugindo da realidade. Por que elas precisam fazer um boneco e ficar levando o boneco para o médico, para passear? Ah, mas os homens também fazem isso, sim. Tem muita gente que fica horas no videogame, horas no seu carro, só para não enfrentar os problemas da vida, né? Por um lado é saudável, mas por outro, você se desconecta muito da realidade. E aí você começa a se apegar demais a um objeto, porque um bebê reborn é só uma boneca, não é um ser humano. E como a gente está ficando doente, a gente se apegar a um objeto, se apegar a um carro, se apegar a uma boneca, a uns bonecos, que homens também fazem isso. A gente tem que ter hobbies, a gente tem que sair um pouco da realidade dura, que é difícil mesmo. Mas no momento que você começa a levar a sério aquela coisa de mamãe de boneca, levar no hospital, é esse tipo de loucura que as pessoas estão fazendo, né, gente? Que é complicado. Por quê? Porque às vezes, né, lidar com a ansiedade, com a solidão, com a dificuldade de expressar o que a gente sente, às vezes a gente não tem ninguém para contar o que a gente está passando.
Essa é uma das dificuldades que eu vejo muito, não só nas mulheres, mas em todo mundo. A gente tem aí a rede social, as pessoas contam seus problemas, mas assim, e na sua vida? Você tem uma rede de apoio? Falta isso nas famílias hoje. Cada um está no seu celular, escutando dramas, problemas de outras pessoas, mas não é capaz de ouvir as pessoas que estão na sua casa, porque elas não são chatas, né? Não são legais que nem a pessoa da rede social. Elas não botam musiquinha. E é isso que está deixando as pessoas estressadas, depressivas, isoladas, para se apegar a um boneco, gente. Por isso que eu fico pensando, o que passa na cabeça dessa mulher que se apega a um boneco? A solidão que ela não tá. Porque às vezes para ter um filho não é uma coisa tão simples, né, gente? Por isso que também se apegam demais aos cachorros, aos gatinhos, aos pets. Aí começa a tratar o bicho que nem filho. Começa a conversar. E não sou contra isso, gente. Mas a gente tem que conversar com o ser humano também. A gente tem que ter amizades humanas também. Né? Porque a gente vai se fechando, se isolando. E isso que vai deixando as pessoas doidas, ansiosas, depressivas. Porque as pessoas estão se isolando. E aí é só medicamento em cima. Elas não procuram se desenvolver, autoajuda, autodesenvolvimento, melhorar os medos. Porque uma pessoa que tem, por exemplo, a síndrome do pânico é medo. São medos já arraigados na infância, são traumas que ficaram registrados nela. Então, pode ser que ela não esteja hoje com medo, mas pode ser que aconteça alguma coisa lá e vai ativar o gatilho do medo. Porque a pessoa que tem síndrome do pânico, ela tem uma mente já esperando muito, sabe, aquelas coisas negativas. É só você conversar. Aquela pessoa que ainda procura coisa ruim na internet para ver. E muito provavelmente não consegue nem dormir, mas ela fica vendo notícia ruim, aquelas coisas de desastre, morte. São pessoas que têm medo. Elas têm que trabalhar a confiança, a fé. E tem que trabalhar a confiança em Deus, gente. É o deixar nas mãos de Deus. É confiar que você vai e você volta todo dia e agradecer, olha, tô bem. Não é ficar criando monstros na sua cabeça, porque a pessoa que tem síndrome do pânico, ela tem essa mente mais negativa. Vocês, com certeza, devem conhecer alguém que é aquela pessoa que sempre espera o pior de tudo. Dessas pessoas, fatalmente, pode ter uma crise de pânico. Quando alguma coisa não sai do jeito que ela... Uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Por quê? Porque ela espera o pior. Ela tem uma mente negativa. Ela acha que tudo, uma coisa assim... Já o depressivo é aquela pessoa que você já vê pela cara da pessoa que ela não tem ânimo para nada. É uma pessoa que desistiu. O depressivo, ele desiste. A desistência do depressivo é aquela que vai em tudo, na vida emocional, na vida física, ele não tem ânimo para nada, nem para as coisas que ele gosta. E a depressão é mais difícil, porque quando a pessoa entra numa depressão muito forte, né, quando já atinge quimicamente o cérebro, aí infelizmente a pessoa tem que tomar remédio. E o remédio é aquele plus que ele vai ajudar. Só que você tem que fazer por você. Não achar que é uma sentença. Ah, estou com depressão. Porque tem muita gente que fica nisso e fica mais depressivo ainda. Sabe? Você tem que lutar pela vida. Você tem que lutar. Porque são doenças que, se você não mudar a sua mente, não adianta. Se você não mudar a sua vida, não adianta. Você vai ficar anos tomando remédio e vai estar sempre triste. Vai estar sempre depressivo. Tem que mudar o que está na sua vida, como você enxerga a vida, fazendo coisas que te deixem alegre, te deixem feliz. Pode ser até brincar com a bebê reborn, né? Mas que aquilo não seja só aquilo. Que você se descubra.
A pessoa depressiva, ela precisa descobrir um propósito na vida. Na verdade, todo mundo precisa. Um significado. O significado de muitas mulheres é um relacionamento, uma família. Mas pode ser outra coisa também. Se a família já, todo mundo cresceu, se você já, como eu, já passou dos 40, dos 50, né? Você pode arranjar outro propósito na sua vida. Realizar algum sonho, uma viagem, uma coisa que você queria fazer muito e nunca fez. Você não veio aqui só para cuidar dos outros, para cuidar de filho, de marido. Porque essas pessoas, elas têm que aprender também a viver por elas. Você tem que ter esse tempo para você pensar o que me faz feliz. Que é importante a pessoa pensar isso. Não é só qual remédio que eu tenho que tomar. Qual é a solução mágica que eu vou achar. Não, gente. Essa técnica que eu vou passar agora para vocês não é uma técnica mágica. Ela vai liberar tudo que está preso aí. Porque, gente, as emoções, elas ficam presas no nosso corpo. Os traumas. É uma coisa muito louca. Eles vão meio que virando placas de energia. E aí, quando você começa a fazer o EFT, você começa a sentir vontade de chorar, arrotar, né? Bocejar muito, energia saindo. Então, eu vou começar a fazer aqui a técnica de forma simples. Só que ela pode ser ampliada para qualquer coisa que acontecer na sua vida. Por exemplo, passei por uma situação ruim. Alguém brigou comigo, eu fui humilhada. Você pode começar. A técnica, você vai pressionar os seus pontos, o alto da cabeça, com delicadeza. Aqui a pontinha da sobrancelha, aqui na bolsa dos olhos, aqui entre a boca e o nariz, entre o queixo e a boca, nas clavículas e embaixo do braço. Mas você vai começar aqui, no gordinho da mão. Por exemplo, eu passei por uma situação estressante. Eu fui humilhada, não sei, alguma situação ruim. Então eu vou colocar assim. Ainda que eu me sinta irritada, estressada, porque eu fui humilhada por alguém. Porque, boa noite, Simone. Estamos fazendo a técnica do EFT. Aqui a gente está ensinando como fazer, né? Quando você se sente mal por alguma situação. Pode ser por ansiedade, pode ser por uma briga com alguém. Ainda que eu me sinta muito triste, boa noite, eu fui humilhada pelo meu chefe, pela minha mãe, pelo meu marido, não sei. Ainda que eu me sinta triste, com raiva, chateada, ainda assim eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu esteja com ansiedade, com medo, preocupação. Pode bater na outra também, tá? Ainda que eu sinta dor no peito, cansaço, tristeza com essa situação, ainda assim eu escolho me amar e me aceitar profundo e completamente. Você pode fazer essa técnica em silêncio, gente. Mas quando você solta falando o que está te incomodando, ajuda muito mais. E aí você começa o circuito. Eu estou estressada, eu estou ansiosa, eu tenho muitos medos, muitas preocupações. E você vai fazendo isso aí. Esse é um circuito que você vai fazer até você se sentir melhor. Eu tenho medos, muita preocupação, muita angústia com o meu futuro. Você vai falando, de preferência, aquilo que dói mais, entendeu? Porque quando dói, solta, entendeu? Aquilo que dá vontade de chorar. Para que o EFT faça mais efeito, você tem que soltar e ser verdadeira, que é um momento com você e você tem ninguém aqui. Então você vai soltar o que está te incomodando. Eu tô triste por quê? Tô triste porque alguém
me humilhou. Tô triste por causa que minha mãe não gosta de mim. Você pode falar. Eu queria que ela fosse assim e ela não é. Tô triste porque eu me sinto sozinha. Eu tenho que ficar fazendo tudo pra todo mundo, pra me sentir amada. Isso aí são coisas que todas nós mulheres passamos, tá, gente? Eu tenho ansiedade, eu tenho medo. Dói meu corpo. Vai sentindo uma vontade de soltar, sabe? Passei por tanta coisa com essa pessoa. Você pode falar o nome da pessoa. Tem uma técnica que você fala junto, como se você estivesse falando com ela, que eu faço junto com a pessoa. Quando ela permite, né? Que você é como se você estivesse falando com ela, fulano, você me causou muita dor. Você me causou muita tristeza. Você me humilhou muito. Você me maltratou demais. Como se você estivesse falando com aquela pessoa de verdade. Com o EFT, gente, ele libera muito mais do que você só falar, porque você está liberando no seu corpo tudo isso. E você vai respirando. Ainda que eu esteja com ansiedade, medo, dor no peito, falta de ar, ainda assim eu escolho me amar. Você pode falar escolho ou me amo. Se não for difícil falar me amo, me aceito. Porque isso é importante. Tem pessoas que não conseguem dizer eu me amo e me aceito. Eu me amo e me aceito. Você está dando permissão para você. Porque muitas vezes a gente se autocritica, se autoanula. E vai fazendo. E respira. E depois você faz de novo. E sempre começando aqui. Ainda que eu sinta isso, ainda que eu tenha uma dor nas costas, também serve para dor física, tá, gente? Ainda que eu esteja com a cabeça explodindo, ainda que me doa alguma coisa, alguma parte do meu corpo que não melhora, ainda assim eu me amo e me aceito, profundo e completamente. Me aceito e me amo. Aí você termina falando, me aceito, me amo e agradeço. Me aceito, me amo e agradeço. Me aceito, me amo e agradeço. Essa técnica ela vai liberar tudo que está preso no seu corpo. Você vai sentir vontade de chorar, bocejar, seu estômago pode soltar. Que é importante, né? Seu corpo pode sentir alívio na hora. E eu fiz essa técnica quando eu estava com esses sintomas de ansiedade, essa dor no peito que eu estava sentindo. E você vai explicando essa dor no peito que estava me doendo. Sabe, às vezes está doendo sua cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. Eu faço também para minha rinite alérgica. A rinite alérgica, minha coceira, nariz. Minha falta de foco, às vezes eu tenho muita falta de foco. E a confusão mental, o medo. Porque isso vai liberando do seu corpo. Todas as emoções, elas estão cristalizadas no seu corpo físico. E você vai se sentindo mais leve, com a cabeça mais desanuviada. Mas tem que fazer concentração. Fazendo, respirando. Imaginando tudo isso saindo do seu corpo. Porque as emoções pesam, gente. Elas são energias. A pessoa que tem depressão, muitas vezes ela está carregando muitos traumas. E se ela for trabalhando cada um desses traumas, também a outra forma da gente fazer é escrever o que a gente está sentindo, o que a gente quer, o que a gente precisa. Né? O que eu estou sentindo, para a gente ter clareza. Porque às vezes nem a gente sabe o que está sentindo. Às vezes a gente está com raiva e não se permite sentir raiva. Às vezes está triste e não se permite chorar e botar para fora. Porque
né? As lágrimas são regulador, gente. Precisa botar pra fora muitas vezes. Porque a mulher tenta ser a forte o tempo todo e essa força muitas vezes cansa. Cansa ser a forte o tempo todo. Cansa estar sempre disponível para todo mundo e para você. Você tem que estar disponível para você. Então, quando você tem uma doença, tem ansiedade, depressão, você tem que entender que isso é um projeto e que vai demorar para você se curar. Não é um mês, não é 2. E a ansiedade e a depressão não são um atestado, sabe? Ai, eu estou doente. É para você ficar carregando mais um peso, não. Você tem que ter autocompaixão de você, se auto-perdoar. Muitas vezes realmente nem todo mundo vai te entender, vão dizer, ah, isso é falta de Deus, ah, isso é frescura. Aí tem gente idiota que vai falar isso. Mas você tem que perdoar, gente que ignorante. Mas você tem que se buscar a Deus, sim, deixar mais nas mãos de Deus. Né? Tem até um filme aí que tá sucesso, é um filme cristão, evangélico, mas que vale a pena a gente ver, que é A Forja. Que o rapaz, ele precisa perdoar o pai dele e ele não consegue, porque o pai abandonou a mãe, roubou a mãe. E é aquela coisa, ele ama aquele pai, mas o pai decepcionou tanto ele, mas tanto, que ele tem ódio do pai. Quando ele vê o pai na empresa, ele simplesmente corre, ele não quer ver aquele pai. E aí ele pede para Deus, porque realmente Deus é a nossa força nessa hora. E a gente pedir para uma força superior nos ajudar a perdoar, a soltar aquilo que nos machucou, porque aquilo que nos machuca, às vezes, é o que está fazendo a depressão hoje ainda existir. Aquelas coisas que aconteceram lá em 1900 bolinha. Foi com o pai, com a mãe, com o marido. São coisas que a gente tem de mágoa. Por isso que eu falo, todo depressivo precisa perdoar. A primeira coisa, tem muitas mágoas aí. São coisas que não foram resolvidas, gente. E aí, com a nossa realidade, a nossa rotina, que ninguém conversa mais, ninguém interage mais, né? Como eu falei da solidão das mulheres que ficam criando um bebê de borracha, né? Um bebê reborn. Por quê? Porque elas estão sozinhas, gente. Né? Ou então vira mãe de pet. Aí esquece as amigas, porque tá todo mundo sempre sem tempo de fazer nada. Sem tempo de se encontrar, de conversar, de interagir. Aí a gente vai se fechando, se fechando, se fechando. E essa questão, esse se fechar é que é o problema. Nós mulheres não podemos nos fechar. Não somos igual aos homens. E mesmo os homens, muitas vezes precisam também lidar com as suas emoções. Por isso que muitos deles só bebem. Acham que ir pro bar Muitos fazem essa piada, né? A minha terapeuta é beber a minha cerveja. É uma piada, mas é como eles lidam com a emoção dele. E o que faz o álcool? O álcool é só um inibidor. É igual um calmante. Só que é um calmante que vai deixando você doente, né? Esse é o problema. E tem gente que precisa de álcool todo dia. E aí acha que não tem problema, que ela só está se divertindo. Isso é triste, as pessoas já estão alcoólicas e não sabem. Estão em depressão, que um ser humano que precisa de alguma coisa para ela se sentir feliz, é porque ela já está triste, ela já está em depressão e ela não sabe. É assim como um remedinho. Então, gente, essa técnica, não sei se vocês conseguiram lembrar, né? Começa aqui, você pode fazer, procurar, e já está acabando minha live aqui. E outra técnica que eu vou passar é o uso dos florais. Florais, o que são florais? Florais de bar, que são os florais, são calmantes naturais para você usar. Você vai procurar em farmácias de manipulação, florais para ansiedade, florais para o medo,